No mês de maio, nós tivemos um dia mais que especial, que foi o dia 22 de maio, onde se comemorou o Dia do Apicultor. E para falar sobre essa atividade árdua, prazerosa e que traz benefícios não só para quem produz, mas também para quem faz uso do mel, né, que é um produto muito utilizado não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro, inclusive medicinal. Nós vamos trazer aqui nos nossos estúdios o nosso amigo Raimundo Xavier. Pode trazer aqui o seu produto, Raimundo? Ó, já estamos aqui, ó, com 2 tipos de mel que o nosso amigo Raimundo Xavier trouxe para apresentar para vocês. Vem para cá, Raimundo, pode. Chega mais, fica aqui juntinho da apresentadora. Olha aí, rapaz. Bonitão, Raimundo Xavier, apicultor ali de Marruás, de Sítio Poço Cercado, e que tem essa paixão pela apicultura, né, Raimundo? Boa tarde, seja bem-vindo aqui a Sinal Tauá e também a Trici FM 106,1. Boa tarde a todos os espectadores, boa tarde com muito especial a toda a direção da TV Sinal, na pessoa da Iris Mota, que é a coordenadora maior dessa emissora. E boa tarde muito especial também aos meus parceiros da região de Marruás, porque também não dizer da região dos Inhamuns por completo, como seja envolvendo Parambu, Arneróis, Quiterianópolis e os demais. Raimundo, hoje é uma pergunta que eu faço, porque às vezes as pessoas têm um tabu de falar da idade. Não sei qual a sua idade, embora você esteja aí com cara de 25, 26 anos, né? Tá bem conservado. Hoje você está com quantos anos de idade? Pois é, Sulani, muita gente às vezes me diz assim, rapaz, qual é o remédio para não ficar velho? Eu tenho um velho amigo que diz que o remédio para não ficar velho é morrer novo. Eu tive o privilégio de chegar a essa idade, quase 70 anos de idade, vou fazer 69 anos agora. E me considero um homem ainda muito lúcido, até porque também eu tenho muito cuidado na minha alimentação no que se refere a produtos químicos, comer com agrotóxicos, essas coisas. Eu ainda sou um homem que como muito natural, porque produzo muito na minha própria casa, na minha própria fazendazinha. E por que eu fiz essa pergunta ao Raimundo? Justamente para a gente entrar aqui no assunto da apicultura, no assunto da homenagem ao dia 22 de maio, que é o dia do apicultor, que é uma atividade hoje que a gente pode dizer que ela é desenvolvida por aqueles que seguem resistindo, né, Raimundo? Porque hoje pouca gente quer se envolver e os mais antigos é que ainda conseguem dar continuidade à cultura da apicultura. E aí ele trouxe aqui 2 tipos de mel. E eu queria saber, Raimundo, com quantos anos de idade você começou a desenvolver essa atividade? Como foi para você? Como foi que você descobriu? Se isso já veio de alguém da sua família? E hoje, como é que você faz para desenvolver a apicultura ali em Sítio Poço Cercado? Sulani, eu já comecei na apicultura, comecei já velho. Há 25 anos atrás, o doutor Manel Enéas, que também é da nossa região de Marruás, elaborou um projeto para criar abelha. E nesse projeto ele pegou uma quantidade um pouco grande de caixas e precisava de gente. Então ele saiu nas comunidades oferecendo o número que as pessoas quisessem, de 10, de 20, de 30 caixas para cuidar dessa abelha. E como era que ele nos oferecia o negócio? Ele dava 20% da produção a gente. Ao cabo de 2 anos, eu e mais alguns parceiros da minha comunidade, das comunidades vizinhas, achamos por bem entregar todo o material dele e ficarmos por nossa conta. E esse negócio vem dando certo. Eu ainda sou um dos apicultores pequenos, mas na minha região, principalmente na minha vizinhança, tem grandes apicultores começados há 25 anos atrás. Então, a apicultura, gente, todos já estão sabendo que a apicultura é um dos meios de se ganhar dinheiro. Para quem quer trabalhar, é melhor do que criar gado. Por quê? Nós estamos também centralizados em uma região de Marruás, uma das melhores, apesar de ser um semiárido, mas é uma das melhores regiões de se criar abelha. Porque lá nós temos 4 floradas, que dificilmente em outros lugares, outros municípios, outros estados tem. Nós temos primeiro
primeiro, a primeira florada, se a Sulani me permite, eu faço aqui a divulgação. Pronto. A primeira Abra florada, aqui, Berg, por favor. nós temos a primeira florada, que é essa daqui. E era justamente isso, Raimundo, que eu gostaria que você fizesse essa explicação para quem está em casa, porque eu estava comentando aqui com o Berg que há muito tempo que eu compro mel a você, desde quando papai foi envelhecendo, que a gente tinha essa orientação de sempre dar banana com mel ao papai, a gente dava pela manhã, isso era saudável para ele, que é o própolis, né? Dava para ele, e eu sempre comprei esse mel mais escuro, porque o Raimundo Xavier sempre me orientou que era um mel mais forte, um mel ainda mais, como é que eu posso dizer, mais proteico, né? Com mais vitaminas. Aí eu queria que você explicasse a diferença do período das safras e do mel da aroeira, que tem vários tipos, né? Muito bem, Sulani, veja bem. Esse mel aqui, ele é o mel da florada a primeira florada do ano, ou seja, do mês de fevereiro e março. Ele está um pouco, bem mais amarelado um pouquinho, porque nós tiramos ele já muito, que nós chamamos de maduro. Sim. O mel estava já bem velho lá dentro da caixa. Então esse mel, ele aqui tem várias misturas. Ele tem a mistura do velame, tem a mistura do mameleiro, tem a mistura do sabiá. Essas 3 misturas nesse mel. Então, para quem gosta, ele tem até um pouquinho de marujo, ele amarga um pouquinho no final. Quando entra o mês de maio, que é esse mês que nós estamos terminando hoje, já entra um mel mais clarinho do que esse, que é o mel da florada nativa. Que envolve, é mais claro que esse. Que envolve a jitirana, o bamburral, o cabeça de negro, a vassourinha, enfim, o mês de maio é conhecido como o mês das flores, então tudo que é de erva, ele flora no mês de maio. E vem aí a florada, se Deus quiser, agora em junho, nós vamos tirar a florada do mês de maio e junho, que é um pouquinho mais claro do que esse, e bem mais refinado. Depois, quando termina o mês de junho, nós vem a florada da aroeira, no mês de julho e agosto, penetrando até setembro. Nós estamos com um pouco de dificuldade de produzir o mel da aroeira puro, porque na nossa região tem muita algaroba, então flora tudo na mesma época, fica o mel bem escuro, só que não é esse. Quando termina o mel da aroeira, vem a florada do juazeiro, que é esse aqui. Esse mel aqui é um dos melhores que em termos de sabor, além do da aroeira. A aroeira é conhecido nacionalmente, que inclusive estamos com uma empresa do Juazeiro tentando nos comprar mel para mandar para a Suíça, do mel da aroeira. Mas esse mel vai passar por uma inspeção muito séria, porque não adianta se negar que a nossa região tem uma mistura de algaroba. Mas se Deus quiser, nós vamos tentar produzir ele de aroeira puro. Vai aumentar muito o valor, gente, porque o país mais produtor de mel que nós temos da América Latina é a Suíça. Infelizmente, esse ano não produziu. Temos aqui nos nossos estados vizinhos, Piauí, temos aqui o nosso município vizinho também, Parambu, que tivemos uma grande perca das 2 safras esse ano. Então nós estamos vendendo hoje o mel a R$40 o litro do mel de aroeira. E estamos vendendo no quilo a R$17 o preço do quilo do mel desse mais claro. Esse mais escuro aqui é mais caro, certo? Porque ele é melhor, ele é mais concentrado, ele é mais concentrado, né? Mais específico. E Raimundo, você falou nessa questão da aroeira com a agaroba. Qual é o tipo de prejuízo que a agaroba traz para a produção do mel? Tirando, Sulani, a originalidade da aroeira. Porque a abelha ela não vai poder separar a algaroba da aroeira. É uma florada de mel parecido, de cor, mas com o sabor um pouco diferenciado. Esse sabor da algaroba, quando ela mistura com o da aroeira, fica parecido, mas nós temos uma inspeção. Primeiro precisa testar o mel e nós não temos o aparelho para nós separar esse mel. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é justamente isso. Mas o fato de ter essa mistura da agaroba com a aroeira, a agaroba traz algum prejuízo para a qualidade do mel ou, no caso, ele só é a questão do sabor mesmo que muda? Não, ela traz 2 prejuízos. Ela traz o prejuízo do sabor e do valor. E do valor. E do valor. Mas isso traz algum malefício, assim, para a saúde? De forma nenhuma. De forma nenhuma, porque a abelha é uma coisa natural. Jamais ela vai levar algo para dentro da casa dela que não presta. Todos esses mel são muito bons para a saúde. Pronto. E assim, se nós fôssemos fazer uma avaliação
por tempo de vida, por resistência, a garoba Sem dúvida, sem dúvida. A garoba era... resiste a tudo, deveria ser valorizado, deveria não ter essa complicação toda, simplesmente porque a abelha fez o uso do alimento na garoba e na aroeira. Porque eu acredito que hoje em dia todo mundo queria ser feito do material da garoba, né? Perfeitamente. Porque quem resiste mesmo no sertão e ao sertão, ao sofrimento do sertão, é chamado de agaroba. Algaroba. Né? É uma ave verde, de seca de verde, como diz a história, né? Quando é lá na época de mês de julho e agosto, ela começa a florada dela. E quando é outubro e novembro, é quem sustenta os animais. Raimundo, explica pra gente, assim, porque tem muitas, por exemplo, eu mesma, Sulani, eu não sei como acontece essa questão que você disse, a abelha não leva para dentro da sua casa aquilo que não presta. Eu não sei como é que acontece esse processo em que a abelha vai lá, pega o alimento e leva lá para a casinha dela para sair esse produto aqui maravilhoso. Dá para você dar assim, uma pincelada rápida para dizer como é esse processo que acontece, para até chegar na minha mesa esse mel de qualidade que vem lá do Poço Cercado do meu amigo Raimundo Xavier? Sulani, esse processo é um processo muito, muito delicado, porque pertence à natureza, e quando pertence à natureza, o homem, por mais sábio que ele seja, ele falha. Porque a natureza tem sua ciência, seus segredos. Só sabemos que, dentro de uma caixa de abelha, o que nós chamamos de ninho, tem 4 tipos de abelha. Quais são esses 4 tipos de abelha? Nós temos a abelha mestre, que é chamada de rainha, é a mãe do rebanho. Temos a abelha campeira, que é a que vai lá para o campo buscar o mel, ou o alimento, conforme seja. E tem a abelha que fica no ninho. Essa abelha que fica no ninho, ela tem o nome de abelha, estou esquecido aqui o nome da abelha. Mas você vai lembrar? Aqui o nome. Vou lembrar depois. São 4, você São disse. 4 você já tipos disse de a abelha. rainha, a campeira. E tem o zangão. O zangão é uma das abelhas que não trabalha, ele não faz nada, ele fica apenas em casa. O zangão seria o mangangá? Não, o zangão é uma abelha maior. É uma abelha... E morto de preguiça? Morto de preguiça. Ele não faz nada a não ser só comer coisas que a campeira traz. Que a campeira traz. A campeira traz. A abelha campeira vai lá, pega no campo e quando chega entrega para a outra, e a outra durante a noite vai produzir esse mel gostoso. Sei. Então a rainha vigia. A rainha é a vigia. Sim. A mãe. Ou seja, ela é a leozona que protege tudo ali. Protege tudo. Ela só se alimenta de geleia real, só dessas coisas. Ela não come outra coisa. Outra coisa, justamente para manter o resto da casa em ordem. A vida dela é só produzir. Uma rainha boa, ela produz em média por dia 2.000 cria. De abelhinhas. De abelhinhas. A vida útil de uma abelha campeira é aproximadamente 40 dias, 45 no máximo. Rapaz, mas morre ligeiro. Morre ligeiro. 45 dias. E a rainha? A rainha, ela vive 2 anos produzindo muito bem. E o preguiçoso, o zangão? O preguiçoso é só para enxertar a rainha quando ela... Na verdade, antes dela ser rainha, ela é princesa. Certo. Quando nasce uma princesa, o zangão, a princesa voa e cruza com o zangão no ar. Agora, Sulani, a pior é que o zangão tem essa missão de enxertar a rainha e quando termina, morre. Para deixar de ser preguiçoso. Será que o amigo Berg Brito gostaria de ser o zangão? Aí, Berg Brito, tô fora, né, Berg Brito? Tô fora. Ei, Berg, eu prefiro ser o consumidor do mel, né? Pois, Raimundo, assim, é muito interessante, né? As coisas, como você diz, as coisas da natureza. Por mais que o homem tenha conhecimento, por mais que ele se especialize, por mais que ele tenha sabedoria, é inexplicável, dentro dessa cadeia da produção do mel, a gente não conseguiria treinar uma abelha para ela ser a rainha, treinar uma abelha para ela ser a campeira, que é quem faz o serviço pesado, que é quem vai buscar para alimentar, e nem treinar o zangão. Ou seja, Deus já fez isso tudo divididinho. Tudo divididinho. Tudo separado. E fica muito difícil do homem, com toda a sua sabedoria, fica muito difícil dele descobrir todo o segredo da abelha. Ele pode descobrir até a certo ponto, mas diante de tanto segredo que tem a natureza, ele não sabe de tudo. Por mais que ele queira, ele não sabe. E, Raimundo, para chegar aqui, ó, no engarrafamento e para o mel chegar na minha mesa, quanto tempo dura todo esse processo?
Sulani, dependendo da florada, você tira hoje. Você leva para a casa do mel para passar. Tá aqui, nós temos aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui nós estamos no campo, tá o meu parceiro, lá meu vizinho. Desse dia eu não pude estar junto com ele, mas está aqui ele. Essa abelha, essa caixa que tem ali do lado, que é o chamado ninho, né? Que é. Sei. Pode voltar ela aqui um pouquinho. Pronto. Aqui está o ninho. Ela só está com a melgueira em cima. Nós tira aquela melgueira hoje e volta ela amanhã para cima da caixa de novo. Dependendo da florada, com 15 dias ela está cheia de novo. Cheia de mel. De mel de novo. Podemos tirar de novo. É. Podemos tirar de novo. Esse camarada aqui está aí, ó. Está aí, ó. Sei. Ele vai abrir, ele acabou de abrir essa caixa aí, onde nessa caixa ele vai ver se o mel tá bom realmente de tirar. Esse mel aí ainda está chamado mel verde, porque ele não está operculado. Tem uma pontinha só ali no começo da caixa. Ali está desoperculado. Você está vendo que as caixinhas estão abertas, né? Pronto, então operculato é o termo que vocês utilizam para dizer quando esse espaço redondinho, essa bolhazinha está completa. Coberta de cera. Está coberta de cera, Pronto, que é o... Eu vou apresentar ela também Pronto. cobertinha. Naquele quadro ali, que nós chamamos de quadro, que é da melgueira, ele não está operculado, está um mel novo, que naquele mel também tem cria, tem polo, tudo tem ali dentro ainda, é alimento das abelhas, tá certo? Aquela caixa não vai ser usada agora, nós não vamos tirar ela agora. Ele está só conferindo. Só olhando se realmente estava bom de tirar. E de quanto em quanto tempo se faz essa conferência ou se é uma coisa diária? Pronto. Essa conferência é feita de acordo com a florada. Se nós botamos, olha, daquele jeito ali, é que está operculado. Certo. Se nós tiramos esse mel hoje aí, esse mel operculado aí, levamos ele para a centrífuga, operculado é que está todo cobertinho, tá? Tá. Aqui o coleque tem um pontinho... Pronto, pontinho sem estar coberto, mas não vale nada. Não vale nós nada. levamos esse mel hoje para a centrífuga, tiramos ele. Certo. E voltamos ela amanhã, porque precisamos deixar que a abelha lá de fora, a campeira, venha fazer a limpeza do restinho que ficou. E com 15 dias, com 10 dias, nós vamos voltar a olhar se realmente já tem mel. Se não tiver com 10 dias, nós volta com 20. E se ela não criou mel por preguiça da campeira, ou por um motivo de flor, nós não mexemos mais nela, nós não tira mais ela. Deixa lá. Deixa lá. Só reutiliza quando ela tem mel de novo. Quando ela tem mel de novo. Se precisar botar outra melgueira em cima, que é aquela que ele está com ele, ela lá. Tô vendo. É tipo uma tampa, tipo no uma popular, tampa, pronto. Uma tampa. Nós bota outra melgueira em cima. Se não precisar, outra melgueira é essa que ele está tirando, nós vai tirar o quadro. Ali é da melgueira, embaixo é o ninho, dá para ver a divisão, Tô vendo. A melgueira, o ninho ali embaixo, eles é tudo em madeira, é? Tudo em madeira. É tudo em madeira. Tudo em madeira. Aí, Raimundo, vocês têm quantos ninhos desse lá, pelo menos ali no Poço Cercado? No Poço Cercado nós temos aproximadamente 180 ninhos. E você sabe quantos ninhos tem no Tauá inteiro? Sei não. Não, né? Sei não. E na região do Marruás? Se nós tem aproximadamente, a região do Marruás tem aproximadamente 400, 500 ninhos. 500 ninhos. 500 ninhos. 500 ninhos hoje, qual é a produção anual de mel de vocês lá? Sulani, é muito alta. É muito alta. 500 ninhos, de cada tirada dá em torno de 10 quilos cada ninho. Então são em torno de 5.000 quilos cada tirada. Se nós formos para 4 tiradas, vai dar 20.000 quilos de mel. Que são 4 tiradas no ano. 4 tiradas no ano, 20.000 quilos. No preço de hoje, se nós formos para a ponta do lápis aqui, você veja bem... Olha que coisa linda. Pronto, é esse mel aqui que está caindo lá, esse aqui. Esse mais claro, né? É esse aqui, é esse aqui que foi tirado mês passado. É esse mel aí. Isso aí está saindo da centrífuga. Está sendo batido à mão de dentro de uma centrífuga. Esse mel nós não pega nele para nada. Sei. Tudo aí que nós trabalhamos é inox, não pode trabalhar com nada a não ser inox. E esse equipamento foi uma iniciativa dos próprios apicultores ou houve algum investimento público ou público-privado, algum parceiro que fez essa contribuição? Na Associação de Moradores de Monte Alverno, há 3 anos atrás, apareceu o projeto São José, que ofereceu um número de 9 caixas para cada apicultor. Mas todas essas pessoas que pegaram as 9 caixas do projeto já tinha mel, já tinha caixa. Já faziam esse trabalho. Foi apenas para aumentar. Complemento. Foi um complemento. Foi um complemento. Agora, verbas públicas, os bancos dizem que tem muito dinheiro nos bancos para nos oferecer, mas a gente nunca pegou. Nunca pegou Nunca porque pegamos, nunca se interessaram ou porque é uma burocracia muito grande?
Também, além da burocracia, o banco nunca foi lá e o agricultor acha por bem ficar no setor dele, procurando a fazer aquilo que ele pode. Se o banco tivesse pessoas para ir lá, um técnico, para nos oferecer, que a propaganda é a alma do negócio, né? É, com certeza. Então Fique ligado porque a propaganda chegou. Chegou, é a alma do negócio, É. a propaganda é a alma do negócio. E como o banco nunca foi, porque, Sulani, na verdade, fica muita gente aí querendo enfeitar o Brasil como um burro de cigano, dizendo que o Brasil querendo implantar socialismo aqui no Brasil, mas o Brasil é capitalista. Quem tiver dinheiro vai, quem não tem se lasca. É. E nós, apicultores, o dinheirinho que nós temos é do mel mesmo e de outras funções. E detalhe, é com trabalho. Muito. Trabalhando Muito e trabalho. muito, né? Isso aqui não é Olha, as abelhas trabalhando. É tão provável que ficar sem o trabalho, sem a força do trabalho, não dá resultado, que o zangão morre. Morre, perfeitamente. Morre. Perfeitamente. Por quê? Porque não trabalha. Não trabalha, Só perfeitamente. é aquela trabalhadinha ali, aí depois quer viver a vida do Só- malandro. Só quer amar 2 minutinhos e depois de amar morre. Então Senhora, tem que ter tenha trabalho. calma. É. Agora, Raimundo, sabe o que era outra coisa que eu queria deixar aqui? Porque são 13 horas e 54 minutos para você que está chegando agora na TV ou no rádio. Nós estamos aqui entrevistando o Raimundo Xavier, ali do sítio Poço Cercado, que é um dos grandes apicultores aqui do nosso município, que há bastante tempo, há mais de 20 anos, né, Raimundo? Mais de 20 já anos. produz mel, ou seja, tenho certeza que em quase todas as casas aqui de Itauá e da região já deve ter entrado, nem que seja pelo menos uma colher do mel produzido ali em Poço Cercado de Raimundo Xavier. Uma pergunta, Raimundo, bem interessante que eu gostaria, assim, esse mel aqui, que é o que eu sempre lhe compro, que é esse mais escuro, né? Que eu sempre digo que eu dava ao papai. Eu dava ao papai, ele sempre comeu o mel do Raimundo Xavier. Hoje, Raimundo, eu tomo à noite, até para esta questão da ansiedade, para você se tranquilizar, o chá de camomila com macela e eu adoço com uma colher de mel. Raimundo, impressionante, isso é um relato de quem faz, não é propaganda, é um relato de quem faz. No dia que eu não faço esse chá e não coloco a colher de mel, a qualidade do sono é diferente. Vocês têm alguns relatos desse tipo, dessa melhora na imunidade, na qualidade de sono, quando se utiliza o mel para adoçar chás, bolos, esse tipo de alimento? Sulani, é preciso nós termos a consciência de entender que mel não é remédio, mel é o alimento. Ele serve em todo o nosso corpo, ele corrige em termos também de medicamento, claro. Mas o mel, ele é fantástico em tudo que você usar o mel. Tanto é que quem usa mel tem uma vida mais saudável. Então estou no caminho. Está no caminho. Eu tenho 26, 27 anos que todo dia eu como mel. Quando a gente começou aqui, eu disse que me considerava um homem ainda saudável pelo fato de não comer com agrotóxico nem alguns venenos. Mas o mel é um dos meus pontos essencial todo santo dia. Seja de manhã, meio-dia ou de noite. Tem vezes que eu até exagero, como 2, 3 vezes no dia. O mel, ele não é remédio, ele é alimento. Enquanto nós não tivermos essa consciência, o mel não chega, vamos dizer assim, a ter um valor mais alterado. Agregado, né? Mais agregado, Isso. perfeitamente. Então o mel, ele serve para todos os fins. O que a Sulani está relatando são relatos que eu já ouvi de outras pessoas, sem dúvida. E o mel, eu não é porque seja aqui um produtor de mel, mas pediria a todos vocês em forma de apelo, todos que estiverem nos assistindo agora, se der para comer mel, não deixe de comer mel. Raimundo, olha, eu vou dizer, como eu te disse, e esse mel aqui mais escuro, que esse aqui é o Da flor do juazeiro. Esse aqui é o da flor do juazeiro. Esse aqui é o que eu sempre compro, Raimundo. Lá em casa, se você for agora, eu estou com 1,5 litro ainda que eu comprei recentemente, né? 2 litros. Mas assim, todos os dias praticamente eu faço essa infusão da camomila com a macela e adiciono uma colher bem cheia de mel, porque esse mel, além de ser muito bom, ele é saboroso. Muito ele saboroso, é muito saboroso. muito bom. Eu estava até conversando aqui com a sua esposa, aqui fora do ar, e eu dizendo a ela que às vezes, eu durmo pouco, às vezes eu acordo meia-noite, 1 hora da manhã, desejando comer esse mel com farinha. Aí eu vou lá, boto um pouquinho,
com farinha, porque além desse poder nutritivo que ele tem, ele é muito saboroso. E esse é o conselho que eu também, como uma pessoa que faço uso, já fazia do meu pai por uma questão de saúde, por uma questão de indicação. Papai era um homem saudável, tinha 87 anos quando faleceu, ele não tinha problemas com diabetes. Papai não tinha problema com diabetes, mas o açúcar do meu pai, na velhice dele, era mel. O mel. Muito bem. Pela manhã ele comia a banana dele com mel. Se a gente fizesse um chá para o papai, ele era adoçado com mel. A gente dava aveia com mel ao papai. Então, assim, a gente sempre teve esse cuidado. E a gente deixa aqui também essa dica. E, Raimundo, a gente precisa encerrar porque o nosso tempo ele é curto, né? Mas eu gostaria de deixar um espaço aberto aqui para você incentivar as novas gerações, incentivar as pessoas, também fazer esse apelo, esse chamamento ao poder público para olhar para os apicultores com um olhar assim mais atencioso, mais cuidadoso, até porque o trabalho que vocês fazem não é só uma questão de geração de emprego e de renda, é também uma geração de qualidade de vida, de saúde melhor e também de longevidade. Muito bem, Sulandi, muito obrigado pelo espaço a mim concedido. Fui homenageado hoje como o Dia do Apicultor, né, que foi o dia 22 de maio. Fico eternamente grato a todos que compõem a TV Sinal e faço aqui um chamamento a toda a nossa população, principalmente a classe jovem, que vamos se adaptar ao mel. O mel, ele tem grandes benéficas, ele é rico em tudo que você imaginar de proteína para aumentar a imunidade, para aumentar a saúde. Eu como mel há 27 anos, como eu disse, e também não tenho diabetes. E como muito, nunca me contraí com diabetes, nunca me contaminei. Enfim, eu não sou grande produtor, sou um pequeno produtor, mas tenho com a mudança tenho um bom número de clientes aqui na nossa Tauá. O meu mel é um mel que ainda não tem ainda o selo, ou seja, não tem ainda mas a gente está se organizando. Até porque há 10 anos atrás a gente era um pouco mais atrasado. Hoje a gente já pertencemos a associações, que associações e cooperativas já são responsáveis pela nossa venda. Eu vendo pouco mel para a cooperativa. Até porque você já tem um consumidor final, consumidor, né? Eu vendo mais para empresas de fora, porque oferece um preço melhor, mas continue pedindo a todos que se agreguem ao mel. O mel, se apegue com o mel, para tudo. O mel, ele dá uma qualidade de vida melhor, ele ajeita até a pele, cabelo, enfim, ele tem um poder aí que é fora do comum. Raimundo, por falar em pele, só para encerrar aqui a nossa entrevista, eu uso também esse mel, esse mais forte aqui, esse que eu lhe compro, que é o mel que eu sempre tenho em casa. Tem dias que a gente quer sair à noite assim mais bonito, aí você quer fazer uma maquiagem melhor, aí quem às vezes tem essa tendência de criar cravos, ficar com a pele mais áspera um pouco, aí o que é que eu faço? Eu pego um pouquinho de borra de café já utilizado, aí porque café tá caro, né, Raimundo? A gente já reutiliza, aí eu coloco uma colher do mel e faço um esfoliamento leve, com movimentos suaves e deixo ali 10 minutos. Raimundo Xavier, quando você lava a cara, como diz o Matute, você jura que está com 15 anos de idade. Pele branca, saudável, macia, viçosa e assim, com aquele brilho que você gira, não, já estou maquiado. O mel corrige tudo que você imaginar num corpo humano, viu? O mel, ele é essencial em tudo. Quem bem pensar, quem bem tiver boa índole, come mel, porque o mel, ele na verdade, ele tem isso e muito mais que a Sulandi está dizendo. As benéficas do mel, eu não sei nem explicar quantas ele tem, pelo fato de ser muitas. Mas quem quiser mel, estou à disposição. Moro ali no Poço Cercado, é distrito de Marroais. O mel, para contato, o meu contato é o DDD 88 981 73 5108. Repete aí. O DDD é 88 e o contato é 981 73 5108, Xavier ou a Marta. Pronto. E
Abre aqui, Berg Brito, traz aqui para cá, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, que foi muito interessante, né? Mais uma vez eu faço aqui essa homenagem, parabenizo aqui ao nosso amigo, ao nosso garoto, né? 70 anos de idade, mas vocês estão vendo, isso aqui é o resultado do mel. Eu né? acho que seja. E trabalhando muito, porque quem conhece o Raimundo Xavier sabe que ele é um trabalhador, é um homem do campo, é um homem da roça, é um homem da labuta e um dos grandes produtores, um dos grandes apicultores de mel, que conhece o mel, que sabe os benefícios que o mel traz para a nossa saúde, para a nossa sociedade. Então, a gente aqui da Sinal Tauá homenageia o apicultor aqui na pessoa do Raimundo Xavier, agradece por essa preciosidade que o apicultor coloca nas nossas mesas, também pela renda que gera para as famílias, também pelo PIB do país que aumenta com a produção, com o trabalho, e a gente deseja que mais pessoas se interessem pela atividade e você, consumidor de casa, você, dona de casa, você que quer ter saúde melhor, você que quer aumentar os seus dias de vida, procure se alimentar de forma saudável e incluir o mel, de preferência do Raimundo Xavier. Né, Raimundo Xavier? Muito, sem dúvida. Sem dúvida. Incluir o mel no seu dia a dia, que com certeza eu faço uso de mel diariamente e eu já sei, o meu organismo ele já me avisa o dia que eu não usei, já tem a diferença, viu, Raimundo? Então, muito obrigado, Raimundo, parabéns a todos os apicultores, muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem e por essa que é uma tradição, na realidade, né? As pessoas, vocês lutam diariamente para manter essa tradição da produção artesanal, né? Dessa forma bem caseira que a gente chama, né? E são 14 horas e 5 minutos aqui nos estúdios da Sinal Tauá. Nós entrevistamos Raimundo Xavier, apicultor ali de Poço Cercado, que há 25 anos trabalha com a apicultura e coloca um alimento de qualidade na sua mesa.